é que é, Dev? Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Lázaro Manuel e eu espero realmente que você esteja bem, porque hoje começamos com o primeiro vídeo do curso de JavaScript. Então, pessoal, antes de começarmos com o nosso desenvolvimento, nós precisamos fazer a instalação do ambiente, que é praticamente instalar o nosso editor de código que vamos precisar ao longo do nosso desenvolvimento. Eu super recomendo para você instalar o VS Code, mas existem muitos outros editores de código que você provavelmente vai querer dar uma olhada, mas eu recomendo aqui para esse conteúdo o VS Code. Então, eu vou aqui fazer a instalação do nosso VS Code. Ao modo que eu vou fazendo, você vai acompanhar. Eu vou abrir aqui o site do VS Code. O VS Code é um editor de código feito pela Microsoft. Eu recomendo porque ele é bem produtivo ao desenvolver a nossa aplicação. Eu, no meu caso, já tenho o VS Code aqui instalado, mas você provavelmente, se não tiver instalado, aqui tem a opção de instalar para Windows, Linux e o Mac. No meu caso, eu estou a utilizar o Ubuntu Linux e eu já tenho ele instalado, então eu vou logo abrir o meu VS Code e mostrar como é que é a interface desse editor de código tão lindo que eu tanto amo. Aqui tem a interface do nosso editor de código que eu vou utilizar ao longo do desenvolvimento aqui, que é o VS Code. Para começar, vamos fazer a instalação das extensões que nós vamos precisar ao longo do nosso desenvolvimento. Para fazer qualquer instalação de extensões no nosso VS Code, nós vamos aqui nesse ícone, onde está escrito Station, vou clicar e aqui nessa barra de pesquisa nós vamos fazer a pesquisa da extensão que nós queremos instalar. Nesse caso, nós vamos instalar o Live Server. Live Server. Aqui tá. No meu caso, eu já tenho um Live Server instalado, mas se você não tiver ele instalado, aqui vai vir um botão escrito instalar, é só clicar e ele vai fazer a instalação de uma forma rápida. Live Server é uma ferramenta que nós usamos para fazer atualização em tempo real das alterações que nós vamos escrevendo no nosso código, na nossa aplicação. Se você quiser instalar o tema que eu estou a utilizar, é só buscar por Aura. Esse daqui é um tema muito interessante que eu estou a utilizar tanto no navegador quanto aqui no meu editor de código. Feita a instalação, a preparação do nosso ambiente, vamos começar por definir o que é o HTML. HTML é uma linguagem de marcação de texto, quer dizer, para escrever qualquer informação no nosso site ou na nossa aplicação web, nós usamos o HTML. Eu vou começar a criar um arquivo para você ver como é que é a estrutura do HTML e como é o HTML na prática. Para criar um arquivo HTML é muito simples. Aqui no VS Code é só clicar nessa folha aqui que tem sinal de mais e botar o nome do arquivo que você quer. Eu vou escrever Lázaro. E para o editor ou o sistema operacional identificar que ele é um arquivo HTML, é só botar a extensão .html. Mas nós vamos utilizar aqui o arquivo index.html. Para iniciar a estrutura do HTML aqui no VS Code, o VS Code possui um snapper, que é praticamente um atalho que traz a estrutura toda do HTML. É só clicar Shift, exclamação e Enter. Ele traz a estrutura completa do HTML. Aqui em cima o doctype serve para identificar no navegador qual a versão do HTML que estamos a utilizar, nesse caso que é o HTML5. Aqui praticamente é onde começa toda a estrutura do HTML. E essa propriedade que está aqui, Language, é para informar qual é a linguagem que nós vamos utilizar no nosso site. Eu vou usar o PTBR aqui. E temos aqui a tag head, que é praticamente para pôr todas as configurações externas da nossa aplicação, seja os metadados, quanto a nossa importação do CSS. E do JavaScript também, que não é muito recomendado usar aqui. E temos aqui a tag bar, que é praticamente onde toda a magia acontece. Todo o fluxo de informação no nosso site, na nossa aplicação web, é no bar onde nós vamos pôr tudo. Seja imagens, música e conteúdo, tudo é feito aqui na tag bar. Dizer que no HTML toda tag tem abertura e fechamento. Eu vou começar desenvolver algo aqui bem simples, que eu vou fazer um formulário de newsletter. Para fazer a criação de formulário no HTML, existe uma tag que se chama form. Eu disse que toda tag em HTML tem abertura e fechamento. Aqui começa a abertura da tag form e aqui embaixo começa o fechamento da tag form. Aqui dentro
sendo um formulário, nós vamos precisar do input de texto, que é praticamente onde ele vai digitar a informação. No nosso caso, eu vou precisar do input, que é uma caixa de texto, que é para informar a informação que eu vou pedir no usuário digitar. Eu vou usar aqui a propriedade placeholder, vamos lá, Gmail. O placeholder é praticamente uma propriedade que permite você escrever uma informação dentro do input. No HTML, existe uma tag que é para informar título e subtítulos. Nesse caso, eu vou usar o H1, que é para informar o título. Existe o H1 até H6, que vem do título, subtítulo e etc. Eu vou escrever aqui Wall Studio, a informação do nosso título daqui do formulário, e vou meter um botão aqui, inscreva-se, lembrando que esse é um formulário de newsletter, que é praticamente um formulário para se inscrever. Então aqui nós temos a estrutura da nossa aplicação em HTML. E agora está na hora de nós ver o que é que nós escrevemos. Lembra que nós fazemos a instalação do Live Server? Para abrir o Live Server, eu vou digitar Ctrl Shift P e pesquisar Live Server. Aqui, essa opção Open with Live Server, ele vai abrir o arquivo que nós estamos, vou fechar isso aqui, estamos a desenvolver no momento. Então aqui nós temos o resultado do que nós acabamos de escrever aqui com HTML. E nós vamos aprender a usar o CSS aqui na nossa aplicação. Para fazer a utilização do CSS na nossa aplicação, existem duas formas, de uma forma interna e de uma outra forma externa. A forma externa é criando um arquivo CSS e fazendo a importação dentro do HTML. Eu vou mostrar das duas formas aqui, porque provavelmente você vai encontrar códigos que foi escrito dessa maneira. Então, para importar o CSS, ou para usar o CSS da forma local aqui no nosso arquivo, usamos a tag style, que é de estilo. E aqui dentro, entre abertura e fechamento da tag, nós vamos descrever as propriedades ou as formatações que nós quiser fazer aqui na nossa aplicação. Eu vou começar mudando a cor do fundo. Para mudar a cor do fundo, como eu disse, todo o fluxo da informação do nosso site está dentro da tag bar, que quer dizer, o nosso fundo também faz parte da tag bar, que é onde está o fluxo da informação. Então eu vou informar aqui a tag body, e a seguir vem essas chavetas aqui, que é onde vai vir as formatações da nossa aplicação. O background que eu vou escrever aqui, o background serve para nós informar o fundo do português, que é o fundo. Se tu notas, acabamos de mudar o fundo do nosso site para preto. Então, essa é uma das formas de utilizar o CSS de uma forma interna aqui na nossa aplicação. Mas eu não gosto dessa forma aqui, porque também não é recomendado. Eu gosto de fazer de uma forma externa, que é criar um arquivo. Para começar, eu vou criar uma pasta, onde eu vou botar o arquivo CSS. Isso é recomendado para a aplicação estar bem organizada. Para criar uma pasta aqui no VS Code, é só clicar aqui nesse íconezinho, onde tem essa ícone de folder e o mais. Eu vou escrever CSS e dentro dele vou criar um arquivo index.css. Vamos fazer o mesmo código. Body. Background. Vamos lá. Não. Bom. Então, eu acabei de criar o arquivo CSS e salvei, e a página não aconteceu nada. Por quê? Porque não fizemos ainda a importação do CSS dentro do nosso arquivo HTML. Para fazer a importação do nosso arquivo CSS, que é de forma externa, usamos a tag link, essa tag aqui, e aqui no href é onde vamos informar o caminho onde está o nosso arquivo CSS, que eu acabei de fazer a linkagem já aqui automática, e você vê que ele fez aqui a alteração do fundo. Então, praticamente é assim como se utiliza o CSS na nossa aplicação de uma forma externa. Eu vou dar sequência na nossa aplicação. Aqui é a margem 0, padding 0, border box, box cinza, border box, e
Vamos lá, HTML, CSS. Eu vou definir aqui uma largura e altura da nossa página. Vou meter uma altura de 100% e uma largura de 100% na página, porque por padrão as tags, os elementos no HTML, ele não vem com altura 100% de largura. É como se fosse uma formatação default, uma formatação padrão que vai ter em toda a aplicação. Eu vou começar por mudar o fundo da nossa aplicação. Uma coisa que eu gosto aqui no VS Code é que depois de informares a cores aqui no nosso CSS, se passares o mouse aqui em cima, ele mostra essa ferramenta aí de paleta de cor, onde você vai escolhendo a cor que você deseja. Eu vou escolher essa cor aqui. Acho que é boa. Boa. De uma forma, para facilitar na organização, eu vou usar esses elementos dentro de uma div para estar mais organizado. Visualmente não muda nada, é só uma organização mesmo. E eu vou usar aqui um form. E eu quero meter o nosso formulário no meio, que é centralizado. Nesse caso eu vou usar o Flexbox. Flexbox, que é uma propriedade que nós usamos aqui para fazer alinhamento na nossa aplicação. O display serve para pôr todos os elementos da página de uma forma em line. E o Align Center é para centralizar todos os elementos. E o Justify Content Center é para botar ele aqui no meio. Então, eu vou continuar com a nossa aplicação aqui. Vou começar a estilizar a nossa div, que é essa daqui, está no HTML. E Display Flex Direction, Flash Direction, Column. Por padrão, todos os elementos no HTML ele vem com Flex Direction, vem com Flex Direction Row, que é praticamente todos os elementos vão estar em forma de uma linha. Mas nesse caso eu quero meter que os elementos aí estejam em forma de coluna. Continuando, eu vou mudar aqui a cor do nosso título da WordStudio, que está fundo preto, porque não tá com a cor preta, não tá combinar. E eu vou botar um branco aí para ele dar de cor perfeito. Eu vou aqui distanciar o input do nosso botão, mas primeiro precisamos distanciar todo o input e o botão do nosso texto aqui, que está escrito WordStudio. Para fazer isso, nós vamos usar o form div input e informando uma largura no top, que vamos usar 8 pixels, por exemplo. Se notares, ele distancia um pouco, mas eu quero distanciar ainda mais, então eu vou usar aqui 10 pixels, perfeito. Continuando, eu vou fazer a estilização dele aqui. Vamos por Paging 12, perfeito. Vamos tirar o outline. Outline é essa borda aqui que está aqui, que fica meio feio. Então eu não gosto dela, então eu vou tirar. Para tirar é só descrever o outline 0, essa propriedade aqui, outline 0. E se não ver, ele praticamente removeu. Eu vou começar com a instalação, com a configuração já aqui do nosso botão. E aí essa configuração do botão, que é praticamente a mesma coisa, que ele vai ter um padding, que é para espaçamento do nosso botão, e o outline 0, que não precisamos dele, mas eu vou tirar aqui a borda, porque o botão por padrão ele vem com uma borda muito feia. Para tirar borda em qualquer elemento no HTML, nós usamos o border none, que ele remove toda a borda. Então eu vou trocar aqui a cor padrão do nosso botão, que ele tá uma cor meio estranha. Tá uma cor branca, mas esse branco não tá combinando assim muito bem, então eu vou usar um preto, que eu gosto muito, esse preto daqui, e informando a cor do texto branco. Show, perfeito. Essa é a nossa aplicação que eu quis mostrar aqui
como é que funciona o HTML, CSS, como é que estiliza assim um elemento no CSS, como é que se faz uma importação no CSS e nos vemos no próximo vídeo.